No início do século XX, o rádio surgiu como uma invenção inovadora, permitindo que as pessoas participassem de eventos nacionais e até globais em tempo real, algo que antes era inimaginável. Então veio a televisão, adicionando outra camada de informação que literalmente mudou a forma como vemos o mundo. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, imagine o impacto de 24 imagens por segundo. No entanto, captar e enviar imagens e som a grandes distâncias, especialmente no início dos anos de 1900, era uma façanha tecnológica tão impressionante que existia apenas nas mentes das pessoas mais criativas. Essas publicações de 1915 e 1918 são um bom exemplo disso. Eram ideias que estavam limitadas pelo desenvolvimento tecnológico de seu tempo. Mas então surge a pergunta: quem foi o inventor deste maravilhoso aparelho de entretenimento e informação? Bem, responder essa pergunta é algo realmente complicado, motivo de debate até hoje. Você vai perceber que ela foi o resultado de muitas mentes brilhantes, em um período relativamente grande e de intensa competição global. No começo, as televisões eram eletromecânicas, compostas de discos giratórios e motores elétricos. Mas com o progresso da tecnologia, elas foram migrando para aparelhos totalmente eletrônicos, de melhor qualidade, que deram origem aos televisores de tubo que, até poucos anos atrás, todos nós tínhamos em casa. Embora alguns inventores entre 1863 e 1883 tenham imaginado e até desenvolvido aparelhos para transmitir imagens por fios, como o pantelégrafo de Giovanni Caselli em 1863, foi somente com a invenção do alemão Paul Gottlieb Nipkow em 1883 que a fundação da tecnologia para o aparelho de televisão foi lançada. Naquele ano, ele apresentou o que é acreditado como sendo o primeiro rasterizador de imagens de televisão. O disco Nipkow era basicamente um grande disco rotativo com furos em espiral, que dividiam a imagem projetada sobre uma parte do disco em uma série de pontos luminosos. Cada furo que passava pela janela de captura escaneava uma linha da imagem, direcionando a luz até uma fotocélula de selênio que transformava a informação luminosa em um pulso elétrico. Um ponto claro gerava um pulso intenso de eletricidade, enquanto um ponto escuro gerava um pulso de menor intensidade. Estes pulsos eram enviados até o aparelho receptor, onde a imagem era reconstruída em um processo inverso. Nele, um disco rotativo perfurado e sincronizado ficava posicionado na frente de uma lâmpada, cujo brilho mudava de acordo com a intensidade do sinal recebido da fotocélula de selênio. Isso, aliado com o disco em elevada rotação, reconstruía a imagem com 18 linhas de resolução. Essa é uma invenção de 1883, meus amigos. A invenção de Nipkow, que seria a base da tecnologia de televisão eletromecânica, era construída em torno de uma descoberta fundamental feita 10 anos antes pelo cientista Willoughby Smith. Em 1873, ele descobriu que o selênio apresenta a interessante propriedade física de variar a sua resistência elétrica de acordo com a intensidade da luz, permitindo que sinais de luz sejam convertidos em sinais elétricos, que podem então ser enviados através de um fio ou transmitidos pelo ar. O curioso é que já nesta publicação de 1918, o escritor Hugo Gernsback previu que a célula de selênio não seria o componente utilizado na televisão do futuro, por ser um sensor lento e com pouca sensibilidade. Ele estava certo, sua utilização ficou restrita à televisão eletromecânica até a década de 1930. Outro desenvolvimento tecnológico importante para essa história foi a invenção da válvula triodo por Lee De Forest em 1906, que permitiu a amplificação de sinais elétricos. Um componente que já era amplamente utilizado nas transmissões de rádio quando a televisão começou a ser desenvolvida. A invenção da válvula triodo revolucionou a área da tecnologia elétrica, a ponto de criar o campo da eletrônica, e foi utilizada tanto na televisão eletromecânica quanto na eletrônica. Mas o componente que iria substituir a célula de selênio e tornar a televisão totalmente eletrônica, o tubo de raios catódicos, já era tema de pesquisa desde os anos de 1890. Naquele ano, Arthur Schuster demonstrou que um feixe de elétrons em um tubo de vácuo poderia ser desviado por um campo elétrico, e William Crookes demonstrou que ele poderia ser desviado por um campo magnético. Este feixe de elétrons naquela época era conhecido como raios catódicos, porque eles eram emitidos pelo cátodo, que é o eletrodo negativo. Com base nesses experimentos, em 1897, o físico alemão Karl Ferdinand Braun construiu o primeiro tubo de raios catódicos. O tubo Braun, como ficou conhecido este primeiro tubo, foi a pedra angular no desenvolvimento da televisão totalmente eletrônica e esteve presente em cada TV e computador até a introdução da tela de LCD, substituindo os elementos mecânicos como o disco de Nipkow nas televisões eletromecânicas.
Um tubo de raios catódicos é um tubo de vácuo contendo um canhão de elétrons que emite um feixe de elétrons. Quando esses elétrons atingem uma superfície fosforescente, eles emitem um ponto de luz visível. Foi uma tecnologia que despertou as mentes criativas de vários inventores na época. Mentes como a do inventor escocês Campbell Swinton, que de 1907 a 1911 estudou e propôs usar o tubo de raios catódicos de Brown para captar e reproduzir imagens. Ele até projetou alguns diagramas de circuitos elétricos para o aparelho, mas nem ele nem os seus colegas sabiam como construir o projeto. Mais tarde, em 1915, suas ideias foram publicadas nessa revista dos Estados Unidos, muito popular entre os inventores. Quando ele propôs essas ideias teóricas, outros pesquisadores já estavam experimentando o tubo de raios catódicos como um receptor, mas a ideia de utilizar a tecnologia na câmera para captar e transmitir a imagem é que era inédita. Era o conceito para um sistema de televisão totalmente eletrônico. No mesmo período, e sem saber dos trabalhos de Campbell, o cientista russo Boris Rosen e seu aluno Vladimir Zworykin, que ainda vai aparecer bastante nessa história, desenvolveram um sistema de televisão eletromecânico que utilizava uma câmera com um scanner de lente e espelhos rotativos para transmitir alguns padrões geométricos simples até o tubo de raios catódicos Brown no receptor. Mas então veio a Primeira Guerra Mundial em 1914 e, na sequência, em 1917, a Revolução Bolchevique na Rússia, que forçou Rosen a abandonar as pesquisas e o seu antigo assistente Vladimir Zworykin a abandonar o país. Zworykin fugiu da Rússia com a esposa em 1917. Ficou 2 anos indo de um lugar para o outro até se estabelecer nos Estados Unidos em 1919. Após chegar na América, ele continuou a trabalhar na empresa de equipamentos elétricos Westinghouse, onde continuou a acumular conhecimento sobre a tecnologia de tubos de vácuo e tubos de raios catódicos. Uma bagagem científica que ele utilizou para projetar um sistema de televisão que teve o pedido de patente solicitado por ele em 1923. Essa patente seria motivo de uma batalha judicial no futuro, mas naquele momento serviu para registrar as primeiras ideias sobre aplicações de tubos de raios catódicos como transmissores e receptores, e que tinham como origem as ideias de Campbell Swinton. Nesta patente também estavam alguns dos princípios de funcionamento do iconoscópio, também chamado por ele de olho elétrico. Um tubo de câmera de TV que usava elétrons para escanear uma imagem e fragmentá-la em uma série de sinais eletrônicos, e que seria apresentado ao público em 1933. Enquanto isso, na Europa, um inventor escocês chamado John Logie Baird também estava fazendo progressos neste campo. Ele estava desenvolvendo um sistema de televisão eletromecânico que culminaria na primeira transmissão televisionada de um objeto em movimento, na Royal Institution de Londres em 1926. Ele também já havia depositado uma série de patentes neste período, que, como você pode ver, eram baseadas no disco de Nipkow e nos desenvolvimentos mais avançados de eletrônica da época. Era um aparelho que permitia a reprodução de imagens com 30 linhas de resolução, rodando inicialmente a 5 quadros por segundo e mais tarde a 12 quadros por segundo. Mas tinha mais pessoas trabalhando com televisores. No interior de Idaho, nos Estados Unidos, um inventor adolescente chamado Philo Taylor Farnsworth teve a ideia de um método para escanear imagens que o afastaria do futuro esperado por seu pai agricultor e o colocaria entre os grandes inventores. Farnsworth era um ávido leitor de revistas como estas, onde as ideias de um dispositivo capaz de transmitir imagens em tempo real não passava de um sonho distante. Matérias que eram um gatilho criativo para inúmeras pessoas, incluindo o jovem Farnsworth. Reza a lenda que um dia, enquanto observava seu pai arar o campo, ele notou que as linhas deixadas na Terra poderiam ser um bom método para quebrar uma imagem em linhas paralelas e escaneá-las uma a uma com um ponto de luz, da mesma forma que os nossos olhos escaneiam as páginas de um livro. Se o processo fosse feito com rapidez, ele poderia criar imagens até mesmo em movimento. Mas como fazer isso, ele pensou? Era necessária uma tecnologia incrivelmente rápida para obter esse efeito. A resposta estava nas suas revistas científicas. Um dia, enquanto lia sobre elétrons, ele percebeu que aquelas partículas subatômicas tinham a capacidade de se mover incrivelmente rápido, mais rápido que a visão humana conseguia perceber. Se ele conseguisse controlar a direção desses elétrons, ele poderia escanear uma imagem linha por linha e reconstruí-la com uma velocidade tão alta que o olho humano a perceberia como uma única imagem. Na verdade, boa parte dessas ideias que ele teve neste período estavam publicadas nessa revista de 1915 que ele provavelmente lia. Era uma revista muito popular entre os inventores. Aqui é descrito o sistema de varredura eletrônica de Campbell Swinton, a base conceitual de uma televisão totalmente eletrônica. Mesmo assim, a própria matéria destaca a dificuldade de se construir um sistema funcional,
algo que Farnsworth conseguiu. Mas voltando à história, aos 14 anos, o jovem Farnsworth ficou tão empolgado com a ideia que a compartilhou em um rascunho com seu professor de ciências do ensino médio, que ficou impressionado com o conceito e o aconselhou a ter cuidado para quem ele iria mostrar aquilo. No rascunho estava o começo do que seria o dissecador de imagens, como ele o chamou. Um dispositivo revolucionário que convertia a luz que entrava por uma lente em um tubo de vácuo em elétrons que poderiam ser transmitidos como um sinal eletrônico por fios ou até por ondas de rádio, permitindo que a imagem original fosse recriada linha por linha em um aparelho receptor. O que ele não sabia era que tinha mais gente trabalhando nisso, mas naquele momento os trabalhos continuaram em paralelo, pois ele passou um tempo como oficial da Marinha e em 1925, como civil, tentou conduzir um negócio de concertos de rádios em Salt Lake City, que acabou fracassando. Em 1926, Farnsworth mudou-se para a Califórnia, onde, com o apoio de investidores locais, ele finalmente pôde se dedicar em tempo integral à construção do primeiro protótipo de sua televisão. O resultado veio no ano seguinte, em 1927, quando ele conseguiu transmitir a primeira imagem com sucesso até o receptor na outra sala, uma linha reta, algo que o Zworykin ainda não tinha conseguido utilizando um sistema totalmente eletrônico. Os seus investidores ficaram empolgados com os resultados e agilizaram o depósito do pedido de patente em janeiro de 1927, juntamente com um pedido para que Farnsworth fizesse uma demonstração pública para a imprensa. Eles queriam acelerar o retorno do investimento e acreditavam que, com a patente e a demonstração pública, atrairiam novos interessados em licenciar ou até mesmo comprar a patente. Farnsworth era contrário à venda, mas concordou em fazer a demonstração, que ocorreu em setembro de 1928. Como a ansiedade dos investidores em reaver o dinheiro era grande, ele escolheu transmitir um cifrão na tela, em uma imagem estática composta por 60 linhas horizontais de resolução. Ainda tinha muito trabalho pela frente até transmitir uma imagem complexa, como a de um rosto humano. Um feito que o inventor escocês Baird já estava realizando naquele momento. Em 1928, Baird realizou a primeira transmissão transatlântica de um rosto humano entre Londres e Nova York. No entanto, o sistema de televisão utilizado ainda era o eletromecânico, que dependia de discos giratórios e peças mecânicas, tanto na câmera quanto no receptor, muito diferente do projeto totalmente eletrônico de Zworykin e Farnsworth. Neste mesmo ano, em 1928, a General Electric lançou sua própria estação de televisão experimental chamada W2XB. Este é o diagrama de blocos do sistema de televisão eletromecânico deles, e foi apenas mais um dos inúmeros projetos experimentais que estavam surgindo ao redor do mundo. A estação era popularmente conhecida como WGY Television, e acabou se convertendo em um sistema totalmente eletrônico na década de 1930. Ela está em operação até hoje sob o nome de WRGB. Todo este desenvolvimento tecnológico empolgava muita gente na época, menos o empresário David Sarnoff da RCA, sigla em inglês para Corporação de Rádio da América. Sarnoff tinha construído um império de mídia comprando e licenciando mais de 2.000 patentes do rádio, criando um monopólio onde ele ganhava dinheiro com cada aparelho de rádio vendido pelos concorrentes. Assim que ficou sabendo da nova invenção que estava em desenvolvimento, especialmente depois que a demonstração pública de Farnsworth foi relatada nos jornais, ele percebeu que o seu império estava ameaçado. Quem iria querer um aparelho que só reproduzisse o áudio se pudesse ter um que também exibisse imagens? Ele precisava entrar neste negócio, e rápido, mas sem pagar royalties. É aqui que a história de vida do imigrante russo Zworykin, até então funcionário da empresa de equipamentos elétricos Westinghouse, se cruza com a história de vida do magnata das telecomunicações Sarnoff. Em 1929, Zworykin foi contratado pela RCA para desenvolver um projeto de televisão. Os direitos de suas patentes foram adquiridos pela empresa, e um orçamento de $150 mil foi colocado à sua disposição, o que hoje seria o equivalente a 2,7 milhões de dólares. Era o que ele esperava, exceto pelo fato de que o nível de competição agora estava extremamente alto. Neste mesmo ano, Zworykin obteve progressos importantes no desenvolvimento do iconoscópio e depositou o pedido de patente para o cinescópio, um aparelho para a exibição de imagens que apresentava todas as características dos tubos de imagem modernos. Juntos, o iconoscópio e o cinescópio formavam um projeto completo para um sistema de televisão totalmente eletrônico, mas um sistema que, apesar de teoricamente estar completo, ainda não era funcional. Ainda em 1929, Farnsworth conseguiu transmitir com sucesso as primeiras imagens televisionadas ao vivo de uma pessoa utilizando um sistema totalmente eletrônico. Era uma pequena imagem de 3,5 polegadas de sua esposa, Pam Farnsworth.
mas o suficiente para passar para o próximo estágio, a produção de um aparelho comercialmente viável. Em 1930, o então chefe de projetos da RCA, Zworykin, foi enviado por Sarnoff para visitar o laboratório de Farnsworth em uma tentativa de comprar os seus projetos e patentes da televisão. A RCA ofereceu $100 mil na época pela invenção, mais de 1,8 milhão de dólares hoje. Uma oferta que os financiadores de Farnsworth estavam aguardando ansiosamente. Mas Farnsworth recusou. O que ele queria era continuar desenvolvendo a televisão e ganhar dinheiro com os royalties das patentes. Enquanto isso, no outro lado do Atlântico, Baird, em parceria com a BBC, realizava a primeira transmissão simultânea de som e imagem em 1930, utilizando o sistema de televisão eletromecânico, e a primeira transmissão de uma peça teatral, O Homem com a Flor na Boca. Foi também em 1930 que o aparelho de televisão de Baird começou a ser comercializado, tornando-se o primeiro aparelho de TV produzido em massa, com cerca de 1.000 unidades vendidas nos anos seguintes. Já Farnsworth, após recusar a oferta da RCA, mudou-se para Filadélfia em 1931 para trabalhar com a fabricante de rádios Philco, que tinha a experiência e a capacidade necessária para produzir o seu aparelho de televisão. O problema era que as patentes do rádio eram propriedades da RCA de Sarnoff, que ao ficar sabendo da parceria foi até a Philco e disse: "Se você fizer isso, não poderá mais fabricar e vender rádios." E lá se foi a parceria de Farnsworth com a Philco. A solução foi fundar a sua própria empresa, a Farnsworth Television, que, é claro, tinha apenas uma fração dos recursos que a RCA de Sarnoff tinha. E foi aqui que começou uma batalha judicial entre o império de Sarnoff, apoiado pelas patentes de Zworykin, e a pequena empresa do inventor Farnsworth, tudo para provar quem descreveu primeiro um sistema de televisão funcional. Bem, esta batalha judicial também tinha outros objetivos, como ganhar tempo para que a RCA pudesse desenvolver e tornar a sua televisão funcional antes que o projeto de Farnsworth chegasse ao mercado. Outro objetivo dos processos era drenar os recursos financeiros de Farnsworth com os custos legais, o forçando a desistir do empreendimento. As ações judiciais basicamente alegavam que a patente para um sistema de televisão encaminhada por Zworykin em 1923 substituía os projetos patenteados por Farnsworth em 1927. A resposta da justiça veio em 1935, com a vitória de Farnsworth sobre a RCA, que foi obtida principalmente pelos seguintes motivos. A patente de Zworykin de 1923 apresentava um projeto incompleto e incapaz de funcionar. Foi somente em 1933 que Zworykin conseguiu uma implementação funcional, depois que a RCA comprou várias patentes, incluindo as do engenheiro húngaro Kálmán Kihane, que resolveu o grave problema da baixa sensibilidade à luz da câmera. A patente de Zworykin só foi concedida em 1935, após ter sido seriamente revisada. Outro ponto que aparentemente foi decisivo na época, embora eu pessoalmente tenha achado uma evidência fraca, foi que o professor com quem Farnsworth compartilhou a ideia foi chamado para testemunhar no tribunal. Ele então apresentou um papel com o desenho do esboço da ideia que Farnsworth supostamente lhe mostrou quando tinha apenas 14 anos. A minha dúvida aqui é, como é que eles se certificaram de que isso era realmente daquela época? Por fim, os tribunais eventualmente descobriram que o projeto funcional da RCA estava violando algumas partes do projeto de televisão patenteado por Farnsworth. Algumas referências até comentam que Zworykin supostamente obteve essas ideias durante uma visita ao laboratório de Farnsworth, o que é difícil de acreditar considerando que Zworykin já trabalhava nisso desde 1910, quando Farnsworth tinha apenas 4 anos de idade. Além disso, a RCA estava comprando todas as patentes relacionadas à televisão que podia durante esse período. O fato é que a controvérsia sobre se foi Farnsworth ou Zworykin quem inventou a televisão moderna, totalmente eletrônica, ainda é motivo de debate até hoje. Em 1934, antes mesmo que a disputa judicial terminasse, a produção comercial em massa das primeiras televisões de tubo já tinha começado, mas na Alemanha. Era o resultado de negociações em andamento para o compartilhamento de patentes entre Zworykin e a empresa licenciada alemã Telefunken. No ano seguinte, em 1935, a primeira transmissão regular de serviço de televisão eletrônica ocorreu desta torre em Berlim. Era um sistema de televisão sem a câmera de tubo eletrônico, como nos modelos americanos que viriam. O sistema alemão, com 180 linhas, escaneava filmes para transmitir para os televisores de tubo Telefunken, ou filmava usando câmeras de disco Nipkow. Enquanto isso, na Inglaterra, o sistema de televisão eletromecânico de Baird continuou rodando na BBC, transmitindo regularmente peças teatrais e programas de estúdio até 1936, quando foi finalmente substituído pela tecnologia de televisão eletrônica da Marconi M.
Foi com essa tecnologia que o primeiro serviço regular de televisão eletrônica de alta definição do mundo entrou em operação, 3 anos antes dos esforços da RCA nos Estados Unidos. O sistema Marconi M, desenvolvido em 1934 e utilizado até a década de 60, era chamado de alta definição porque era muito melhor do que tinha até então, e apresentava uma imagem com 405 linhas de resolução e 25 quadros por segundo. Em 1937, a empresa Farnsworth Television fechou uma parceria com a gigante das telecomunicações AT&T, na qual ambas as empresas usariam as patentes uma da outra. O acordo e o financiamento fornecido pela AT&T permitiu implementar uma fábrica de televisores e rádios em 1938, inaugurando a produção nos Estados Unidos. Em 1939, a RCA finalmente cedeu e concordou a começar a pagar royalties a Farnsworth pelo uso de seus componentes patenteados em seus sistemas de televisão, ano em que também ocorreram as primeiras transmissões experimentais de Vladimir Zworykin e da RCA no Empire State Building. E quando tudo parecia estar indo bem para Philo Farnsworth, com os royalties da RCA e a parceria com a AT&T, veio a Segunda Guerra Mundial e suspendeu qualquer empreendimento desse tipo, realocando todas as fábricas para o esforço de guerra até 1945, momento em que as patentes de Farnsworth começaram a expirar. Para dar uma ideia do crescimento que ele perdeu neste setor de consumo após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, o percentual de lares com televisão aumentou de 0,5% em 1946 para 55,7% em 1954 e 90% em 1962. A partir da década de 1940, a tecnologia de televisão totalmente eletrônica se estabeleceu como a dominante, e as televisões começaram a entrar nos lares ao redor do mundo. Claro que várias empresas de diferentes países desenvolveram seus próprios sistemas de televisão, mas o princípio básico de operação de todos eles permaneceu o mesmo por muito tempo, com o tubo de raios catódicos que dava origem ao nome da famosa televisão de tubo. Antes de me despedir, gostaria de mencionar que, como sempre acontece com essas invenções mais complexas, muitos inventores e pesquisadores acabam infelizmente ficando de fora do vídeo por falta de tempo. Pioneiros como Kenjiro Takayanagi, considerado o pai da televisão japonesa por seus estudos com a televisão eletrônica nas décadas de 1920 e 30. Seu sistema empregava uma câmera com um scanner de disco Nipkow e uma televisão de tubo Braun, semelhante ao estudo realizado por Boris Rosen em 1907, mas um pouco mais avançado. Enfim, espero ter apresentado os principais pioneiros dessa história tão curiosa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida para que o YouTube sugira ele para outras pessoas. Um agradecimento especial a todos os apoiadores do canal e até o próximo vídeo, pessoal!